Fala, meus queridos, bom dia, aqui é o professor Levi, tá? E hoje aqui eu estou para falar para vocês sobre força centrípeta, que é um assunto lá do primeiro ano do ensino médio, mas que é muito cobrado em prova do Enem, dentro de mecânica, né? Vocês sabem que mecânica é o assunto que mais cai lá na prova. A gente vai trabalhar hoje aqui força centrípeta, e vocês receberão depois 5 questões aí, uma apostila com resumo, 5 questões para vocês resolverem e me mandarem, como a gente faz toda semana, beleza? Então vamos lá iniciar. Deixa eu apresentar aqui para vocês primeiro, né? Para ver. Então vamos lá começar, né? Então a força centrípeta é um assunto que você encontra em livros de primeiro ano, mas serve, evidentemente, para quem vai fazer vestibular, né? Para o segundo ano, para o terceiro ano também. É um assunto de mecânica. Então vamos iniciar aqui. Nessa aula a gente vai fazer uma análise da dinâmica dos movimentos curvilíneos, né? Nos quais a velocidade varia na direção e, portanto, existe uma aceleração centrípeta. Todo movimento circular, tá? A velocidade está mudando porque o corpo está percorrendo um círculo. Então, existe uma força na direção do centro, que é quem provoca essa mudança de direção da velocidade. Essa força é chamada de força centrípeta. A gente vai ver isso aqui, olha lá. Um exemplo aqui, né, no parque de diversão. Vocês que gostam aí desses brinquedos mais radicais, né? Esse brinquedo aqui, no movimento circular, as pessoas presas na cadeira e suspensas por umas correntes. Durante esse movimento circular, elas estão sujeitas a uma aceleração centrípeta, na direção do centro desse movimento aí, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje, beleza? Então, olha lá. Na figura abaixo, a gente está representando uma partícula de massa M, tá? Está uma trajetória circular com velocidade V e raio R, beleza? Tá. A força centrípeta, ela vai ser, na verdade, galera, a força resultante de todas as forças que estiverem atuando nessa direção. Essa força centrípeta, ela vai apontar, evidentemente, para o centro, e para onde ela apontar, nós vamos ter uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Tudo bem? Vamos lembrar aqui em cima, aqui do lado direito, olha lá, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas vocês já estudaram ou já viram lá no primeiro ano, em movimento circular, a aceleração centrípeta, que é dada por V ao quadrado sobre o raio. Então, se eu substituir esta fórmula da aceleração aqui nesse A, deixa eu marcar aqui para vocês, olha lá. Se eu substituir essa aceleração aqui, ó, eu vou chegar nessa expressão aqui embaixo. Vai ficar força centrípeta é igual a M, que está aqui do lado, vezes o A. Só que o A é V ao quadrado sobre R. Então, eu vou ter mv ao quadrado sobre o raio. Esse m é a massa, tem que estar em quilograma. A velocidade, esse v é a velocidade, tem que estar em metros por segundo. E esse r é o raio da trajetória, o raio da curva. Tranquilo aí? Assim que a gente vai calcular a força centrípeta. Aplicações aqui, eu vou mostrar algumas aplicações no cotidiano aí para a galera, olha lá. Primeiro, um bloco preso a um fio em movimento circular uniforme num plano horizontal. Então, perceba que eu tenho um bloco aqui girando em cima de uma mesa, preso a um fio. Esse fio está ligado a um prego aqui no centro da trajetória e ele se move com velocidade constante. Perceba que o bloquinho ele está sujeito a 3 forças. A força peso, sempre para baixo. A força normal, que é a força de contato do bloquinho com a superfície. Perceba que ela é oposta ao peso. Então, ambos possuem o mesmo módulo. Então, se o peso vale 10 newtons, né, numa superfície horizontal, a normal vai apontar em sentido oposto, vai apontar para cima, formando 90 graus, também teria o mesmo valor, 10 newtons. E como eu tenho um fio aqui esticado, nesse fio eu vou ter uma força chamada de força de tração ou tensão. Perceba que nesse caso aqui, tanto a normal como o peso estão se cancelando, porque elas não estão na direção do peso, elas são iguais e opostas aqui na vertical. Então, vai sobrar somente a tração aqui, olha lá. E a tração é quem está apontando na direção do centro. Então, tu vai dizer que a força de tração é que vai ser a tua força centrípeta, né? Então, aqui eu poderia escrever assim, olha lá, galera, a força de tração é ela, quem vai ser a força centrípeta, ou seja, ela que vai ser mv quadrado sobre o raio, né? A força de tração, na verdade, ela que vai ser a força centrípeta. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, mv quadrado, já está aqui embaixo, né?
É para eu ter colocado assim, tração igual a força centrípeta. Olha lá. Ela que é a resultante, né? Mas se a tração é a força centrípeta, no lugar da tração, tu pode substituí-la. Se ele pedir para você calcular a tração, vai ficar tração igual a mv quadrado sobre o raio. Esse aqui é um exemplo, se cair uma questão desse tipo aí para ti na prova, tá? Bora ver outro exemplo aqui. Aqui nós temos o pêndulo simples, galera. O pêndulo simples é um elemento constituído de um fio e um corpo de massa M preso a esse fio, oscilando entre duas posições, A e B. Então, esse extremo aqui desse lado eu vou chamar de ponto A, esse extremo do outro lado eu vou chamar de ponto B, e aí esse pêndulo oscila entre A e B. Perceba que na direção vertical vão atuar duas forças, o peso para baixo e a tração para cima, tá? Só que qual das duas forças está atuando na direção do centro aí? A tração ou o peso? Perceba que é a tração que aponta para o centro O aqui. Então, quando eu for calcular aqui, por exemplo, na posição mais baixa, né? A força resultante, lembra que quando estão em sentidos opostos, a gente subtrai? É sempre a maior menos a menor. Aí tu vai perguntar, professor, mas qual é a força maior? É a tração ou o peso aí? No caso, é a tração, porque é ela que aponta para o centro. Então, como está sentidos opostos, tração e peso, você vai fazer o seguinte, força resultante, né, tração menos peso, né, igual a força centrípeta. Então, eu vou ter aqui a tração menos peso igual, qual é a expressão aqui da força centrípeta? mv quadrado sobre o raio. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho um pêndulo simples, né, no ponto mais baixo, a tração é que aponta para o centro e o peso aponta para baixo. Então, a força centrípeta ela vai ser dada por tração menos o peso. Tá? Então, eu vou dizer tração menos peso é igual a mv quadrado sobre o raio. Nessa questão, geralmente o cara pede para você calcular a tração. Aí te dá a massa, a velocidade e o raio. Lembrando que essa velocidade tem que estar em metros por segundo, galera. Bora ver outro caso aqui. Um carro fazendo uma curva. Olha lá. Quando um carro faz uma curva, o que garante ele, vamos supor que seja uma curva, uma pista plana aqui. O que garante que ele faça essa curva é, na verdade, a força de atrito entre os pneus e o solo aqui, tá? E perceba que se a pista estiver lisa, o carro vai deslizar e vai sair pela tangente, vai sair na direção da velocidade. Então, o fato de ter atrito entre o chão e os pneus é que deixa com que ele consiga fazer essa curva aqui. Perceba que para baixo, né, apontando para o centro da Terra, nós temos o peso, para cima nós temos a normal. Essas duas forças se cancelam, elas têm mesmo módulo, tá? Elas têm mesmo valor. E aí, como elas duas se cancelam, aponta apenas para o centro a força de atrito. Repara, a normal aqui, Fn é força normal. Então, a normal, ela se cancela com o peso, né? É igual. E o Φ é que vai atuar como força centrípeta. Porque a força centrípeta não é para vocês entenderem como uma nova força. Ela é uma força que atua no movimento circular. Ela pode ser uma tração, como vocês viram. Ela pode ser uma força de atrito, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, a força de atrito aqui vai funcionar como força centrípeta. É graças a esse atrito que o carro consegue fazer a curva. Se a pista tivesse lisa, o carro não conseguiria fazer a curva, ele deslizaria. Então, aqui, numa situação dessa, numa questão, se eu passar para vocês dessa, tu vais calcular o Φ igualando ele com a força centrípeta, ou seja, Φ é igual a mv quadrado sobre o raio. Beleza, galera? Tranquilo? Tem mais um exemplo? Tem o globo da morte aqui, olha lá. Isso aí eu vou colocar uma questão para vocês resolverem, tá? O globo da morte é aquela atração que tem nos circos, né? Geralmente no circo, alguns parques de diversões também, tá? E quando um motociclista ou vários motociclistas ficam realizando loopings aqui dentro, né? De um globo gigante, né? E aí eles não caem, vocês percebem lá, tá? O que se pergunta aqui em física sobre esse globo da morte? A gente pergunta o seguinte: qual é a velocidade mínima para esse motociclista ter no ponto mais alto lá da trajetória? Na posição mais alta aqui. Então, perceba que na posição mais alta, vão atuar nele duas forças, a normal e o peso, tá? A força normal mais o peso. Então, aqui o que vai acontecer? Como ambas estão apontando para o centro, tu vai dizer que a força centrípeta, lembra quando forças têm o mesmo sentido, a gente soma. Então, a força centrípeta vai ser a soma da força normal mais a força peso. Então, tu vai escrever isso aqui, força normal mais o peso é igual a mv quadrado sobre R. Quando ele estiver quase caindo, quando os pneus da moto estiverem quase perdendo contato com o teto lá do globo da morte,
tu vai desprezar essa normal. Então, na situação em que ele disser que ele quer a velocidade mínima, essa normal vai ser igual a zero. E quando tu joga zero aqui, tu vai dizer que a força centrípeta vai ser só o peso, tá? Então, vai ficar mg é igual... Vou colocar aqui para a galera, olha lá. Nessa situação aqui, tu vai ter... Pega essa equação aqui, no lugar da normal é zero. Se eu jogar zero aqui, eu vou ter que... O peso é igual a mv quadrado sobre r, mas o peso, ele é igual a massa vezes a gravidade. Olha lá. Isso vai ser igual a mv quadrado sobre o raio. Porém, galera, como tem m dos dois lados, tu pode cortar esse m dos dois lados. E esse r que está dividindo, tu passa multiplicando o g. Então, tu vai ficar com da seguinte forma, olha lá. V ao quadrado é igual a rg. E se tu tirares a raiz quadrada, como v está elevado ao quadrado, tu pode tirar a raiz quadrada, né? Tudo bem? E aí, se tu tirar a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de rg, tá? Ou seja, para a gente calcular qual é a menor velocidade que o motociclista deve ter dentro do globo da morte, para não perder o contato aqui em cima, né? Para que ele consiga realizar esse loop, é raiz quadrada de rg. Perceba que eu cortei a massa. Quando eu corto a massa, eu quero dizer para vocês que essa velocidade mínima ela não depende da massa. Então, pode ser o Levi, que é magrinho, ou um cara mais pesado. A velocidade mínima para eu dar uma volta lá de moto e não cair, ela não depende da minha massa, depende só do raio e da gravidade. Então, essa fórmula que vocês vão usar na questão que eu vou passar para vocês. Então, velocidade raiz quadrada de RG, beleza? Tá? Aqui, o rotor também é um brinquedo que tem alguns parques de diversões, onde as pessoas ficam dentro desse gigantesco cilindro que gira, e aí, conforme a velocidade desse cilindro aumenta, o chão aqui ele é retirado. E aí as pessoas não caem. Mesmo assim, as pessoas não caem. Mesmo o chão sendo retirado. Tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou passar um vídeo aqui rapidamente do rotor para vocês. Espera lá. E vai assistir esse vídeo. E vai assistir isso aqui. Deixa eu ver aqui se tem esse vídeo aqui. Nas minhas aulas do rotor. Aqui, olha lá, galera. Vamos assistir esse vídeo aqui para vocês entenderem como funciona esse brinquedo aí. Então, galera, esse brinquedo que vocês viram está esquematizado aqui. As pessoas ficam em pé lá dentro e esse rotor começa a girar com uma velocidade que a gente vai representar por esse W, é chamado de velocidade angular, ômega. Conforme ele gira com muita velocidade, as pessoas são empurradas contra a parede, aumentando a força normal. Elas são pressionadas devido ao corpo estar girando contra a parede, tá? E aí a parede exerce nelas uma força apontando para o centro, chamada de força normal. Como essa força normal é a única que aponta para o centro, ela que vai ser a nossa força centrípeta. Perceba que eles não caíram quando estava girando, né? Mesmo o chão sendo retirado. Por quê? Porque o peso que puxa eles para baixo é equilibrado pela força de atrito entre a costa deles, entre a roupa deles e a parede. Então, o que está equilibrando o peso deles lá para eles não caírem
é essa força de atrito aí, tá? E aí, quem vai funcionar como força centrípeta é a força normal, tá? Que é ela que empurra a costa deles na direção do centro. Então, tu vai escrever que a força normal ela é igual a mv quadrado sobre r, tá? Essa fórmula aqui também é a força do atrito, é a força centrípeta, só que ela está escrita em função da velocidade angular do ômega. Mas aqui tu pode escrever força normal é igual àquela fórmula que a gente viu da força centrípeta, mv quadrado sobre o raio. Olha lá. Tá? É a mesma fórmula, só que aqui está escrito com a velocidade linear, que vocês estão acostumados, que é o Vzinho, e aqui a mesma fórmula é escrita em função do ômega. Então, se eu for calcular em termos da velocidade angular, vai ficar m ômega quadrado vezes o raio. Se eu for calcular a força centrípeta em termos da velocidade linear, é mv quadrado pelo raio. Beleza? Aqui? Tranquilo? Então, esse aqui seria o rotor. Vamos fazer uma questão aqui, tá? Antes da gente encerrar a aula. Essa questão caiu na prova do Enem, galera. Olha lá. Observe o fenômeno indicado na tirinha abaixo. Aí diz assim, o rapaz pegou um peso, amarrou aqui num fio e numa garrafa, onde ele colocou água até o meio, né? E passou por um cano e começou a girar. Vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou o peso. Aí quando ele gira rápido, a garrafa sobe. Tu pode fazer esse experimento aí na tua casa, que ele é bem barato. Usa apenas uma garrafa PET, água pelo meio, um fio, um pedaço de cano e um peso aqui na ponta, tá? A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical na garrafa é que tipo de força? Letra A, força de inércia. Letra B, força gravitacional. Letra C, força de empuxo. Letra D, centrípeta. E letra E, elástica. Ah, deixa eu voltar aqui. Olha. A força que está atuando. Como aqui há um movimento circular, a gente sabe que no movimento circular, a força que atua ela é chamada de força centrípeta. Ela é dada por mv quadrado sobre o raio, né? E ela aponta para o centro. Então, eu coloquei assim como resposta. Na ilustração apresentada, ao se lançar o peso que está preso pelo fio, ele girará por causa da força centrípeta, que provém do peso. Então, a resposta seria a letra D de dado aqui, olha lá. Essa questão aqui. Questão da prova do Enem, olha lá. Beleza? Tranquilo isso aí? Vamos fazer uma de Globo da Morte. O motociclista realiza um movimento circular num plano vertical, no interior de um globo da morte, de raio 3,6 metros. Determine a menor velocidade que o motociclista, no ponto mais alto, né, para conseguir efetuar a curva completa. É conhecida a gravidade, que vale 10, olha lá. Então, eu quero que você calcule a menor velocidade para esse motociclista dar uma volta aqui. Aí eu te dei o raio, né? Vou marcar aqui para vocês, olha lá. Ele te deu o raio, que é 3,6 metros, te deu a gravidade. A gente viu agora há pouco aí, né? Tá aqui as alternativas. 3, 5, 6, 7, 8. A gente viu agora há pouco que a gente pode calcular a velocidade mínima, né? Para que o motociclista realize um loop lá no globo da morte, através da raiz quadrada de RG, ou GR. Como G vale 10 e o raio vale 3,6, vai ficar 10 vezes 3,6 dentro da raiz. 10 vezes 3,6, galera, é 36, tá? E aí, quanto é a raiz de 36? Dá 6 metros por segundo. Para nós, aqui seria a letra C de casa, né? Tudo bem, galera? Beleza? Tá? Vamos lá. Então, essa aí foi a nossa aula hoje, referente à força centrípeta. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá, tá? E vocês vão receber também as questões aí para vocês fazerem essa semana e me entregarem com uma semana de prazo. Beleza, galera? Lembrando que todas essas questões aí vão ser somados pontos, né? Quanto vale cada atividade, professor? Não sei como é que a escola vai definir. Só que eu só sei que quando ela definiu, eu vou dizer, olha, minhas atividades os alunos já fizeram. Então, os alunos que estão fazendo, eu estou anotando numa folha, eu tenho aqui a lista de vocês, tá? Eu tenho a listagem de vocês, que eu já estou em mão. Cada vez que tu manda para mim, eu anoto aqui, olha lá. Tá? E aí, o que acontece? No final, se tiverem passado 10 atividades, se vocês forem fazer só uma prova de 10 pontos, eu vou dar os 10 pontos para quem fez as 10 atividades. Ah, eu só fiz 3, então tu vai ganhar só 3. Ah, eu fiz 5, então tu vai ganhar só 5. Então, quem fizer todas vai ganhar a pontuação total. Beleza, galera? Bom dia para vocês, bons estudos, um abraço a todos.
Tchau. Vou parar a gravação aqui.